Reforço de peso. É o que todo torcedor do Fluminense quer, o que todos nós queremos para a camisa 9 em 2026. Mas a realidade, no momento, atende pelo nome de Alexis Coelho. Já ia falar Alexis Sanches. Esse na boa fase seria melhor. Não é o reforço que a gente esperava, não é o reforço que o Fluminense precisa, na minha opinião, acima de qualquer coisa. Mas as coisas parecem estar caminhando e agora a dúvida que fica é: ainda há a possibilidade de vir um reforço de realmente um reforço de peso para resolver a questão nesta janela de transferências? Ou isso vai ficar para o meio do ano ou seguirá sendo uma meta para o meio do ano? Eu vou tentar explicar com base no que eu vi nas operações que eu tive ontem, sendo que, e vale ressaltar, a cúpula de futebol do Fluminense, enfim, dentro do clube não se fala nada. O silêncio é absoluto e a gente vai apurando do jeito que dá. Então eu vou trazer as atualizações que temos. Primeiro, em relação ao Alexis Coelho. O Fluminense fez uma primeira proposta, primeira oferta, na casa de 4 milhões de dólares. Lembrando que, na época, o São Lourenço pagou pelo Coelho mais ou menos 800 mil dólares, tá? Só para vocês terem uma noção de comparação. Essa proposta, ela foi recusada. E o Fluminense já sabia que era uma oferta em que o São Lourenço provavelmente não aceitaria. Além da proposta financeira, a questão da forma de pagamento. E aí depois a imprensa argentina começou a noticiar uma nova proposta. Internamente lá no São Lourenço se fala que o clube argentino está pedindo 6 milhões de dólares, que seria um valor aproximado da multa rescisória dele. Tá? O que está saindo por lá ontem, a mídia está publicando por lá, como aqui, por exemplo, Bautista del Aqua, ele fala que a nova proposta do Fluminense é de 5 milhões de dólares por 80% do jogador, não é nem por cento, por 80%, por 100%, né, por 80%. E aí ele faz as contas de quanto, no fim das contas, o São Lourenço ficaria dentro dessa operação. Então a proposta do Fluminense no momento seria de 5 milhões de dólares, superior, ou seja, supera a casa de 25 milhões de reais na cotação atual. Não houve, por enquanto, pelo menos as apurações de lá, afirmam que não houve uma resposta formal, mas que o São Lourenço deve recusar também. E aí resta saber se o Fluminense vai aumentar essa proposta, se não vai aumentar. É o que a gente vai tentar descobrir ao longo do dia de hoje, tá? É um jogador que, enfim, eu já falei um pouco sobre ele aqui ontem, mas eu acho que vale a gente destacar alguns pontos. Se o Coelho vem, porque eu acho que ele vem num cenário em que, neste momento, o que a gente tem? Esquece qualidade, tá? O que a gente tem? O John Kennedy jogando e o Cano voltando de lesão. Em termos de centroavante, é isso. O Cano vai voltar de lesão, a gente não sabe ainda nem quando nem como. Né? Pode ser final de fevereiro, início de março, não sabemos. Nem como ele vai voltar depois. E só tem o John Kennedy, que não vai aguentar essa quantidade de jogos em sequência dessa forma, jogando quase 90 minutos. Então tenho certeza que o Zubeldia falou, olha, a gente tem que resolver esse problema, e até por isso o Zubeldia estava pedindo a permanência do Everaldo por enquanto as coisas não se resolviam. Mas o Fluminense não tinha como recusar negociar o Everaldo, era a oportunidade, tinha que fazer. E fez, beleza. A esperança era trazer o Buanga, não veio. E aí tem o Coelho, que estava ali na lista do scout, na lista de jogadores que o Fluminense já tinha procurado, já tinha sondado no mercado, e decidiram, vamos contratar. É um cara que ele chega para uma emergência, mas é um jogador que não vai resolver os nossos problemas. E aí é que entra o ponto principal nessa questão. A gente precisa do reforço, não de um jogador para compor elenco, como se diz. O Fluminense precisa de um jogador para resolver. Sempre foi essa a condição. E o Coelho não é esse jogador para resolver. Não é. Eu não sei, ele pode chegar aqui, pode até ir bem, fazendo parte do grupo, dentro de uma rotação ali, tendo uma oportunidade. Ele não é um jogador. O histórico, a carreira dele, são 26 gols na carreira, é um gol. É um gol para cada ano de vida.
né? Tem menos gols que muitos defensores, jogadores de meio de campo, volantes. Mas não é. Tem jogador que matura mais rápido, que tem uma temporada, a melhor temporada da vida com 27, 28 anos. Acontece. Mas a realidade hoje é essa. Então, é um atleta que chega para ser mais um dentre as opções que o Fluminense tem, que até hoje não são as opções que resolveram. Você tem ontem a situação do Spinelli, por exemplo, que chegou no Vasco por 2 milhões. E o Spinelli, ele foi ter o melhor ano dele no ano passado, fez o que o Coelho fez de gol na vida, o Spinelli fez no ano passado. Mas foi a melhor temporada dele disparada também, né, na carreira dele. Mas tem um número ali que respalda, né? É o momento, se vai conseguir sustentar isso ou não, a gente não sabe. A realidade é que, para a expectativa que foi criada, é um jogador que vai chegar, querendo ou não, inevitavelmente com um alvo enorme na testa. E não, evidentemente, por culpa dele. É porque sai o Cauê Elias, vem o Everaldo. Aí o Everaldo vira, né, o que a gente viu. Aí se cria, né, a expectativa, saiu o Everaldo. Aí reforço de peso. E aí vem o Coelho. Então é um problema. E provavelmente, hoje a gente tem um problema. E provavelmente a gente vai continuar com esse problema. Só que é uma contratação até parecida com o que o Bahia fez. O Bahia acertou com o jogador, esqueci o nome do cara agora, e levou o Everaldo para tapar um buraco até lá. Né? Só que o Everaldo vai para lá de graça. Pagando salário, o Bahia no fim das contas vai pagar. O Coelho, ele chega por 5, 6 milhões, é uma grana. Se botar 6 milhões de dólares, ele está igualando o preço do Canóbio, que ele está na ponta das contratações mais caras aí da história do Fluminense. Já que o Boanga não foi concretizado, nem Ares. Então é uma grana. E aí, assim, é matemática, né? Pode faltar de algum lado em algum momento quando precisar. Então, assim, se fosse para resolver um cara que tem pelo menos um bom histórico recente e tal, mesmo que não seja um Boanga da vida com números espetaculares como o dele, ok, mas não é esse o caso. E aí o que pode acontecer é a gente trazer um problema para tentar solucionar um outro problema e assim a gente vai. Agora vamos lá, eu vou trazer para vocês aqui, com base no que eu vi, não dá para garantir nada, obviamente, mas temos janela até o dia 3 de março. O que eu ouvi foi que o Fluminense não desistiu de trazer um jogador do nível que era a ideia. Não desistiu ainda. Acho difícil acontecer nessa janela? Acho. Porque o tempo é curto, o jogador valorizado, que tem contrato, é difícil tirar. É caro. O jogador midiático, não veio até agora, vai vir agora. Então é improvável. Mas o nome do Hulk, o nome do Boanga, são nomes que o Fluminense mantém ali, se mantém interessado. É aquele negócio, se mudar alguma coisa, eu tô aqui, tá? Olha só, se você mudar de ideia aí, é só falar, eu tô aqui. Basicamente, essa é a situação. Que foi o que aconteceu com o Savarino. O Savarino, o próprio presidente falou, não tem mais, acabou, não tem mais negócio. E foi contratado. Só que o Hulk agora se torna muito mais improvável qualquer mudança brusca de cenário, porque o Sampaoli foi demitido. O Sampaoli era um grande empecilho para o Hulk permanecer no Atlético Mineiro. O Sampaoli vinha pedindo a saída constantemente, a saída do Hulk do clube. Ele era um dos que mais pedia isso. Enquanto boa parte da cúpula do Atlético, da diretoria, não queria, desde o início. E grande parte da torcida também não. Então o Hulk venceu essa queda de braço, o Sampaoli foi demitido ontem, e aí a gente não sabe quem vai assumir o Atlético Mineiro, mas certamente imagino que não vai ser alguém que vá bater de frente ali com o Hulk. Então essa situação, a possibilidade de saída dele do Atlético, ela diminui bastante com a demissão do Sampaoli por lá. Então se para agora ou para o meio do ano, muita gente está perguntando, pô, o Boanga tem chance de vir no meio do ano? Tem, eu não vou dizer que vai. Porque no meio do ano é outra realidade, é outro mercado. Ele tem mercado na França. E provavelmente clubes franceses vão se interessar. Aí a briga já é diferente. Se vão pagar o que estão pedindo ou não, é outra história. Mas você tem uma concorrência. Então, assim, tem uma possibilidade?
Tem, ela existe, ainda não desistiram, mas não crio, eu particularmente não crio mais expectativa, mas o que eu vi, olha, fique alerta até o final do mês, porque não desistiram, pode ainda acontecer alguma coisa. Então, obviamente, o meu dever é estar alerta sempre. Vamos acompanhar as movimentações de bastidores e ver o que acontece. Se não for agora, são nomes que, ao longo do ano, tendo a possibilidade, o Fluminense vai tentar novamente. Isso foi o que eu ouvi, tá? Em relação a esses dois. Adrielson, pode avançar? Pode, mas é um jogador muito caro. Foi o que eu falei aqui. É um jogador que não é só o valor da transferência. É um jogador que tem um salário muito alto. Mas até ontem a negociação ainda estava de pé. Até ontem à tarde estava de pé. O Fluminense precisa desse zagueiro. A que custo desse zagueiro? Eu não falo nem do Adrielson, mas um zagueiro de nível. Acho que ele tem nível superior aos nossos. Então, por isso eu estou falando, o Fluminense precisa de um zagueiro de nível superior indiscutivelmente aos nossos. Só que não vale fazer loucuras pelo Adrielson, na minha opinião. Porque a gente está falando de 6 milhões no atacante com pouquíssimo número de gols, aí mais 7 milhões o quê? Porque ofereceram 6. Vão pagar 7, 8 num zagueiro, que não é o Nino, que é bom, mas que não é o Nino. Então é um mercado realmente de transferências conturbado para o Fluminense. E eu só vou dizer que se ele foi... E ele só vai ser realmente bom se essas deficiências desse elenco, se essas carências, elas forem resolvidas. Só vai ser uma janela realmente boa caso isso ocorra. E é o que eu venho falando. O tempo corre contra o Fluminense nessa brincadeira. Tá? Mas enfim, é isso. Hoje pode ser um dia de atualizações, de novidades em relação a Coelho, e a gente vai ficar atento a qualquer outra movimentação que o Fluminense pode ter ainda nesta janela, que só vai fechar no dia 3 de março. Basicamente é isso. Valeu, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Conto com vocês. A gente vai buscar, vamos apurar e vamos correr para trazer mais notícias aqui para vocês. Tamo junto, valeu.